Olá, em primeiro lugar, desejo que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete. Essa peça eu já filmei o ano passado, só que eu filmei ele em apenas duas cores, que foi um amarelo com laranja. E, há alguns dias atrás, a Gisele Maria, que participa do meu grupo no Facebook, postou esse modelo, só que com essa combinação de cores que vocês estão vendo aqui. Eu fiquei apaixonada quando vi a combinação maravilhosa que ela fez. Então eu resolvi fazer para mim e, como eu achei muito bonito, resolvi compartilhar o passo a passo com vocês também. E quero também parabenizar a Gisele Maria por essa inspiração maravilhosa que ela teve nesse jogo de cores que ela fez, que ficou maravilhoso. Eu estou apaixonada, espero que vocês gostem também. Bom, por enquanto eu fiz duas peças usando essa combinação de cores. Fiz esse aqui, que é goiaba, marrom e cru. E em seguida eu fiz esse azul cinza escuro e cru. O azul é o que eu vou fazer aqui no vídeo junto com vocês. Bem, então olha, eu vou fazer assim com relação aos materiais. Eu vou mostrar para vocês aqui quanto ficou pesando cada um dos tapetes e vou falar as medidas com que cada um ficou. E no primeiro comentário eu vou deixar anotado exatamente quanto eu gastei de barbante de cada uma das cores. Bom, então vamos lá. Vou falar aqui primeiro do azul. Esse azul ficou medindo 69 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. E eu gastei o total de 293 gramas para fazer essa peça. Foi trabalhada com barroco, em fio número 6 e agulha 3,5. E esse aqui na cor goiaba ficou medindo 66 de comprimento por 43 centímetros de largura. E eu gastei 286 gramas no total para fazer a peça. Esses fios aqui são de outras marcas que eu vou deixar anotado também lá embaixo no primeiro comentário. E trabalhei com agulha 3,5 os dois tapetes, mas vocês viram que deu uma pequena diferença aí, tanto no peso quanto no tamanho. Isso porque varia um pouco de marca para marca a espessura do fio, embora todos estejam escritos fio 6 no rótulo, né? Mas eles têm uma variação de espessura nos fios, dependendo da marca. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês gostem desse trabalho, tanto quanto eu gostei. Se gostar, por gentileza, deixa o seu comentário, o seu like, é muito importante aqui para mim. Bem, e aqui antes de nós começarmos o nosso trabalho, eu quero passar uma dica muito importante para qualquer peça de crochê que você for trabalhar. Bem, então a dica é o seguinte: a cada volta que você for completando no seu trabalho, antes de você começar a próxima, sempre estenda a sua peça. Que nem esse aqui que nós vamos fazer, boa parte dele é feita aqui de bloquinhos, né? De 3 pontos altos. Então, completou uma volta, estende a peça. Pega aqui em todos os bloquinhos e vai puxando assim para fora, tanto na parte reta quanto na parte oval. Por quê? Porque assim os pontos eles vão se encaixando direitinho e no final o seu trabalho fica muito mais bonito do que se você for só trabalhando as voltas uma atrás da outra sem ir estendendo a peça. Como eu já falei, isso é válido para todas as peças de crochê que você for trabalhar. Bom, então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 39 correntes. Então, para iniciar, eu laço a linha na agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui está a minha primeira corrente. Agora, faço 2, 3, 4, 5 e continuo até construir aqui o total de 39 correntes. Eu vou fazer as minhas e venho. Aqui está, trabalhei as 39 correntes.
Agora, eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir da última corrente que fiz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. E na quinta corrente, então, eu faço um ponto alto. E a partir daqui, eu vou trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho de base. Então, vou seguir fazendo um ponto alto para cada corrente até a última corrente. Quando eu chegar lá na última corrente, eu terei o total de 35 pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto alto que eu fiz aqui. Porque essas correntes que eu voltei atrás, eu não vou contar como ponto alto, porque eu vou usar para trabalhar a parte oval da próxima volta. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 35 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, vim trabalhando por todo o cordão de correntes e fiz 35 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui no pezinho do último ponto alto que fiz e vou prender aqui um ponto baixíssimo e assim eu encerrei aqui a minha primeira volta. Bem, agora vamos trabalhar a segunda volta. A segunda volta ela é fechada só de pontos altos. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse tapete uma técnica que eu descobri agora testando nesses últimos dias aqui. Bom, então, para começar a próxima volta, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Por que que eu vou fazer isso? Porque, trabalhando da maneira que eu vou mostrar para vocês aqui agora, fica mais bonito o acabamento da peça. Por quê? Porque não vai aparecer muito o local onde nós iniciamos e encerramos a volta. Se eu começasse daqui de onde eu estou, fica mais aparente. Agora, começando aqui no próximo ponto, então, vai ficar bem fechadinho aqui quando encerrarmos a nossa volta e nem vai aparecer muito o local onde nós iniciamos e encerramos a volta. Isso é, né, que então o acabamento fica melhor. Bom, então, vamos lá. Enquanto eu estiver trabalhando agora os pontos altos, eu já vou prender essa ponta embaixo dos pontos, que assim eu já vou arrematando esse fio inicial. E aqui, olha, eu fechei com o baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho aqui. Agora, eu venho no ponto alto que eu tenho à frente, no topo do ponto alto, vou introduzir a agulha, vou buscar uma linha, vou ficar assim com 2 linhas na minha agulha. Agora, eu vou laçar e vou fazer aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou fazer uma corrente. Então, esse ponto baixo dessa corrente equivale em um ponto alto e ele foi trabalhado sobre o segundo ponto que eu tenho aqui. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até o último ponto alto. Então, aqui eu vou construir 34 pontos altos contando desse primeiro aqui que eu fiz com o ponto baixo e a corrente. Então, vou fazer aqui os meus 34 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei os 34 pontos altos e restou vazio aqui na base apenas essas correntes aqui, onde eu vou agora virar a parte oval. Então, usando essas correntes que sobraram aqui, eu vou fazer o total de 8 pontos altos, sempre pegando por trás dessas correntes. Então, eu passo a agulha aqui por trás, pego a linha e faço um ponto alto. Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui virei a minha parte oval com 8 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá. E desse lado aqui, eu vou fazer 35 pontos altos. Então, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até o último, e terei, então, 35 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Bem, então, aqui está, trabalhei 35 pontos altos desse lado e sobrou só essas correntes aqui.
Então, aqui eu vou fazer a parte oval trabalhando 8 pontos altos igual do lado de cá. Então, sempre pegando aqui por detrás dessas correntes, nós fazemos o total de 8 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 8 pontos altos, virando a parte oval desse lado. E se recordam que eu caminhei com um ponto à frente para iniciar aqui a minha volta. Então, eu tenho que fazer mais um ponto alto ainda aqui, antes de fechar a volta, para ficar com 35 pontos altos desse lado e 35 do lado de cá. Então, vamos lá. Então, vou laçar aqui, vir sobre esse próximo ponto alto, que é o primeiro que eu tenho aqui desse lado. Vou introduzir aqui a minha agulha e vou trabalhar aqui um ponto alto. E, em seguida, eu venho na corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Então, na corrente, eu vou passar a agulha pelo meio, vou buscar uma linha e vou prender aqui um ponto baixíssimo. E reparem como é que ficou aqui o encerramento da volta. Então, ficou bem fechadinho aqui, nem parece muito que é o início da volta. Então, conforme nós fomos trabalhando, vai ser difícil até de identificar onde nós iniciamos e encerramos aqui essa volta. Bem, então é isso, aqui encerramos a nossa segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta também é fechada só de pontos altos. E nós vamos começar da mesma maneira. Vamos começar introduzindo a agulha no ponto que nós temos aqui logo à frente. Então, fechei aqui, venho para o ponto à frente, introduzo aqui no topo, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo e uma corrente. Então, esse ponto baixo, essa corrente, equivalem o meu primeiro ponto alto dessa volta. E agora, eu vou seguir caminhando com um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até fazer aqui o total de 33 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 33 e venho. Bem, aqui está, trabalhei os 33 pontos altos e encontrei os 8 pontos altos que eu fiz para virar aqui a minha parte oval. Sobre esses 8 pontos altos, eu vou trabalhar o total de 16 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto que eu tenho aqui na base. Bom, então, vamos lá. Venho no ponto à frente, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Então, faço um, volto no mesmo ponto e faço mais um. Fez 2 pontos altos em um, vem para o da frente, faz mais 2. Então, aqui, 1 e 2 pontos altos no mesmo ponto. E vamos seguir, então, com esse padrão, pelos 8 pontos que temos aqui na oval de base, e no final teremos, então, 16 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, aqui está. Usando os 8 pontos que eu tinha na oval de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Os dois lados da oval serão trabalhados de maneira idêntica. Bom, depois de trabalhar aqui esses 16 pontos altos, eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo o total de 35 pontos altos. Então, vamos lá. Venho no ponto à frente, a partir dele, começo a trabalhar um ponto para cada de base, até completar aqui 35 pontos altos. Depois que eu fizer os 35 pontos altos, eu vou encontrar esses 8 pontos aqui da oval de base. Sobre eles, eu vou trabalhar mais 16 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 35 pontos altos e depois os 16 aqui da oval e venho fechando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei esse lado aqui da parte reta fazendo 35 pontos altos e depois fiz 16 pontos altos desse lado da parte oval e restou 2 pontos vazios aqui na base. Então, aqui eu ainda vou fazer 2 pontos altos antes de fechar a volta. Você se recorda que desse lado aqui da parte reta, nós começamos com 33 pontos altos e desse lado 35. Então, vou fazer ainda mais 2 aqui, que é para ficar com 35 de cada lado. Então, sempre vai ficar igualzinho os dois lados, mesmo que a gente encerre, depois complete, né, aqui no final esse lado de cá. Bom,
Então, vamos lá. Depois dos 16 pontos altos, venho nesse ponto aqui à frente, faço aqui um ponto alto. Laço, venho no ponto à frente e aqui faço mais um ponto alto. E agora, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para iniciar. Então, fiz um ponto baixo e uma corrente. Na corrente, passo a agulha e prendo aqui um baixíssimo. Bem, então, aqui nós encerramos a nossa terceira volta. E repare como que fica aqui o acabamento no encerramento das voltas. Nem dá para notar que foi aqui que nós fechamos. Bem, então, eu gostei demais de fazer assim o início e o encerramento aqui das voltas, porque fica muito bem acabado. E daqui para frente, pretendo continuar trabalhando dessa maneira quando estiver fazendo assim voltas fechadas só de pontos altos. Bem, e agora nós vamos trabalhar a nossa quarta volta, e a quarta volta será feita aqui na parte reta com grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou começar da seguinte maneira: nessa volta aqui, como ela é uma volta de grupos de 3 pontos altos, eu não vou caminhar para o ponto à frente, eu vou começar daqui do local onde eu acabei de fechar mesmo. Então, vou começar da seguinte maneira: fechei aqui, volto no mesmo ponto onde eu acabei de fechar aqui com o baixíssimo, busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui eu não caminhei, que eu trabalhei sobre o ponto que eu acabei de fechar agora. E depois desse ponto baixo, vou fazer aqui duas correntes, uma, duas. Então, olha, esse ponto baixo, a primeira corrente equivale em um ponto alto, e a próxima corrente, um espaço de separação. Agora, eu vou laçar, vou pular um ponto, e no da frente, vou trabalhar um ponto alto. E aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui está, 3 pontos altos, usando 3 pontos de base. Agora, uma corrente, pulo um, e a partir do próximo, faço mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, pular um de base e fazer mais 3 pontos altos. E nós vamos, então, com esse padrão, até totalizar aqui 8 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos com 3 pontos altos separados por uma corrente, pulando um ponto de base. E encontrei aqui os meus 16 pontos que viram a parte oval. Sobre esses 16 pontos altos, eu vou trabalhar o total de 8 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço da seguinte maneira: faço aqui uma corrente de separação, venho no próximo ponto, então, aqui eu não pulo nenhum ponto de base. E trabalho aqui 2 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto. Então, aqui está, trabalhei 2 pontos altos usando 2 pontos de base. Agora, uma corrente e usando os próximos 2, faço mais um grupo com 2 pontos altos. Fez os 2 pontos, uma corrente, sem pular nenhum, mais 2 pontos altos usando 2 de base. Bem, então, nós vamos com esse padrão até completar aqui o total de 8 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 8 e venho. Aqui está, usando os 16 pontos altos que eu tinha na oval de base, eu fiz 8 grupos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, todos eles separados por uma corrente e sem pular nenhum ponto aqui de base entre um grupo e outro. Bem, e a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente nesse lado da parte reta. E desse lado aqui, nós vamos fazer o total de 9 grupos com 3 pontos altos. Então, aqui eu faço uma corrente e sem pular nenhum ponto de base, eu trabalho aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos. Fez aqui esse grupo com 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente e pulo um de base. Venho para o ponto à frente e trabalho mais 3 pontos altos.
Bem, então agora nós vamos seguir com esse padrão de fazer os 3 pontos altos, depois uma corrente, pular um de base e mais 3 pontos altos, até fazer aqui 9 grupos de 3 pontos altos. Então, começo a contar por esse daqui. Eu vou completar aqui os meus 9 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente pulando um ponto de base. E encontrei os 16 pontos altos que viram a parte oval do lado de cá. Então, aqui também vou fazer 8 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente sem pular nenhum de base. Então, para começar aqui a parte oval, faço uma corrente e venho aqui trabalhar os meus 2 pontos altos usando esses 2 de base. Então, faço um ponto em cada ponto. Fez os 2 pontos altos, faz uma corrente, sem pular nenhum de base, faço mais 2 pontos altos. Então, vou seguir com esse padrão até fazer aqui os 8 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei esse lado da parte oval com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos. Restou vazio aqui na base, apenas 2 pontos. Aqui eu vou completar o meu último grupo de 3 pontos altos desse lado da parte reta. Então, faço uma corrente de separação. Sem pular nenhum de base, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Venho no ponto à frente, trabalho mais um ponto alto. E aqui eu encontrei o início da minha volta. No início, fiz um ponto baixo e 2 correntes. Então, eu vou vir na primeira das 2 correntes, passar a agulha pelo meio e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E assim, encerrei aqui a minha quarta volta e totalizei 9 grupos de 3 pontos altos em cada um dos lados da parte reta e 16 grupos de 2 pontos altos em cada lado da parte oval. Agora, nós vamos laçar mais uma vez. Vamos estender essa laçada e vamos cortar a nossa linha. E agora, vamos trabalhar a volta de número 5 com a cor ônix. Então, eu vou amarrar essa linha no intervalo de uma corrente que eu tenho aqui logo atrás do local onde eu acabei de cortar o meu barbante. Bem, depois de amarrar a linha, eu vou virar essa ponta para cá e vou prender embaixo dos pontos que eu for trabalhar agora. Busco a linha aqui para frente e aqui subo 3 correntes, 1, 2, 3. E faço ainda mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui eu trabalhei um grupo de 3 pontos altos, contando essas 3 correntes como primeiro ponto alto. Na volta 5, nós vamos fazer apenas grupos de 3 pontos altos pela volta toda. E vamos totalizar 34 grupos de 3 pontos altos nessa volta. Separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer uma corrente. Fez a corrente, vem no próximo intervalo e trabalha mais 3 pontos altos. E aqui, olha, eu tenho essa ponta que eu acabei de cortar do azul, então, eu já vou prender essa ponta embaixo desses 3 pontos que eu for trabalhar agora. Fez 3 pontos altos nesse intervalo, faz uma corrente, vem para o intervalo à frente, faz mais 3 pontos altos. E nós vamos, então, seguir com esse padrão pela volta toda. Eu vou fazer aqui a minha com os 34 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os meus 34 grupos de 3 pontos altos. Depois do grupo 34, eu faço uma corrente, venho na terceira corrente que eu fiz para iniciar, introduzo a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, eu laço mais uma vez, estendo a laçada e corto a linha. Bem, e depois de cortar a linha,
eu venho aqui nessa última corrente que eu fiz, introduzo a minha agulha e busco aqui essa ponta através dessa corrente. E também passo a agulha aqui pelo topo desse ponto alto que eu tenho aqui, logo atrás da corrente, e busco aqui essa linha. Bem, e agora, quando eu trabalhar a próxima volta, eu viro a ponta para cá e prendo ela embaixo dos pontos que eu trabalhar aqui nesse intervalo, assim, já arremato essa ponta. Bem, e agora nós vamos trabalhar as próximas 4 voltas usando o barbante cru. Coloquei esse fundo aqui para fazer essas voltas no cru, porque eu tentei gravar com fundo branco, mas ficou muito ruim aqui para visualizar os pontos. Então, eu vou amarrar o barbante cru no seguinte local. Esse espaço aqui foi o local onde eu fechei a volta anterior aqui com o baixíssimo. Então, eu venho no intervalo de corrente que eu tenho logo à frente e aqui eu amarro o meu barbante. Então, aqui esse intervalo é onde eu passei aqui a ponta da linha, agora há pouco com vocês, e no intervalo à frente amarrei o barbante cru. E essa volta que nós vamos trabalhar agora é a volta de número 6. Então, eu vou começar da seguinte maneira. Depois de amarrar aqui a linha, eu busco para frente e subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Volto no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Bem, então, contando aqui as 3 correntes que eu subi como um ponto alto, eu trabalhei aqui um grupo com 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, venho no próximo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão até totalizar aqui 9 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos com 3 pontos altos e encontrei aqui a minha parte oval. Então, aqui na parte oval da sexta volta, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Faço aqui uma corrente de separação, venho nesse intervalo à frente e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço uma corrente, volto no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Bem, então aqui, usando um único espaço aqui de base, eu fiz 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos. Aqui na parte oval, nós vamos totalizar 8 grupos iguais a esse aqui. E separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer uma corrente. Fez uma corrente, vem no próximo intervalo e trabalha 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Completou aqui esse grupo, uma corrente, vem no próximo intervalo e repete os 2 pontos altos, a corrente e mais 2 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão até ficar com 8 grupos iguais a esse aqui. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos num único espaço da base. E, separando um grupo do outro, fiz sempre aqui uma corrente. Bem, agora, nós vamos trabalhar a parte reta e na parte reta nós vamos fazer o total de 9 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui faço uma corrente, venho no próximo intervalo e trabalho 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Vamos, então, com esse padrão, até fazer 9 grupos com 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus e venho.
Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 pontos altos e encontrei a parte oval do lado de cá. E aqui, desse lado da parte oval, tem o total de 8 intervalos de uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Nesses 8 intervalos, eu vou trabalhar igualzinho fiz do lado de cá da parte oval. Então, aqui é só fazer uma corrente, vir no intervalo e trabalhar 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos. Completou aqui esse grupo, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e repete. Os 2 pontos altos, a corrente, mais 2 pontos altos. E vamos assim até encontrar o início da nossa volta. Então, eu vou completar o restante da volta 6 com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante aqui da minha parte oval com o padrão que orientei, encontrei aqui o início da minha volta. Aqui eu vou fechar a volta 6 da seguinte maneira: depois de fazer esse último grupo aqui da oval, sem fazer nenhuma corrente aqui depois desse grupo, eu vou introduzir a minha agulha na terceira corrente que fiz para iniciar, vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, dessa maneira aqui, fechei a minha volta de número 6. Agora, vamos trabalhar a volta 7. Então, para começar a volta 7, eu vou passar a agulha por baixo desse último ponto que eu acabei de fazer. Vou buscar aqui a linha, vou trabalhar um ponto baixo e depois fazer uma corrente. Então, esse ponto baixo, essa corrente, equivalem aqui um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo. Bom, então aqui no início eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos. E agora nós vamos seguir fazendo grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente até construir aqui o total de 10 grupos de 3 pontos altos. Bem, então, depois dos 3 pontos altos, só fazer uma corrente, vir no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Vamos com esse padrão até fazer aqui 10 grupos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos e encontrei a minha parte oval. Na parte oval da volta 7, nós vamos trabalhar 15 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, é só fazer aqui uma corrente de separação, vir nesse intervalinho de corrente que nós temos aqui no meio desse grupo de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente e faço aqui mais 2 pontos altos. Fez esses 2, faz uma corrente, vem no intervalo de correntes que tem aqui logo à frente e aqui faz mais 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até totalizar aqui 15 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus 15 grupos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta, fazendo aqui o total de 10 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui é só fazer uma corrente, vir no próximo intervalo e aqui trabalhar 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. E vamos assim
até completar os 10 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos e encontrei a parte oval do lado de cá. Nessa parte oval, então, vamos fazer 15 grupos de 2 pontos altos igual fizemos desse lado aqui. E vamos, então, com esse padrão até encontrar aqui o início da volta. Teremos, no final, 15 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei o restante da minha volta 7 com o padrão que orientei. Fiz aqui desse lado 15 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Bem, e para fechar a volta 7, eu não vou fazer aqui nenhuma corrente. Direto depois desse último ponto alto, eu vou passar a minha agulha pelo meio dessa corrente que eu fiz para iniciar a volta. Então, aqui no início fiz um ponto baixo, depois uma corrente. Então, pelo meio da corrente, passo a agulha, busco a linha e faço aqui um ponto baixo. Bem, então aqui nós encerramos a volta 7 e agora vamos trabalhar a volta 8. Então, a volta 8 e a volta 9, as duas serão feitas só com grupos de 3 pontos altos. Então, aqui para começar, eu vou passar a agulha por debaixo desse último ponto que eu acabei de fazer, buscar aqui uma linha, trabalhar um ponto baixo e uma corrente. Então, esse ponto baixo dessa corrente, meu primeiro ponto alto dessa volta. Agora, volto aqui no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos da volta 8. Agora, é só fazer uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão pela volta inteira. Só isso aqui. 3 pontos altos em cada intervalo, separando um grupo do outro, uma corrente. Vou fazer a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta de número 8 com o padrão que orientei e fiz o total de 50 grupos de 3 pontos altos aqui nessa volta. Agora, para fechar, eu vou, sem nenhuma corrente aqui depois do último ponto alto, introduzir a minha agulha na corrente que eu fiz para trabalhar aqui, o primeiro ponto alto dessa volta. Vou buscar uma linha e prender aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar a volta 9 é idêntica à volta de número 8. Então, nós vamos fazer também 50 grupos de 3 pontos altos aqui na volta 9. Para começar, eu passo a agulha por debaixo desse último ponto que acabei de fazer. Busco aqui uma linha, trabalho um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto dessa volta. Em seguida, faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, é só fazer uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos, faço uma corrente, venho no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Então, é só isso para trabalhar a volta 9. No final, teremos aqui, então, 50 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta 9, fiz os 50 grupos de 3 pontos altos. E agora, nós vamos fechar a volta 9 da seguinte maneira. Depois do último grupo de 3 pontos, eu faço uma corrente e venho prender um baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Prendeu o baixíssimo, laça mais uma vez, estende um pouco essa laçada e corta a linha. E depois de cortar aqui a linha, nós vamos passar essa ponta pelo meio dessa corrente que acabamos de fazer, pelo meio do topo aqui desse ponto alto, que é para começar aqui a arrematar essa ponta. Então, depois, quando estivermos trabalhando a próxima volta, nós viramos a ponta para cá de novo e prendemos embaixo dos pontos que nós vamos trabalhar aqui nesse intervalo e já estará arrematada essa pontinha. Bem, e agora nós vamos
trabalhar a volta de número 10 com a cor ônix. Então, aqui eu já vou tirar esse fundo, porque agora dá para ver bem a cor. Bom, eu vou amarrar esse barbante no intervalo de correntes que eu tenho logo à frente do local aqui onde eu acabei de fechar a minha volta. Então, amarro nesse intervalo que tem aqui logo à frente. E essa volta que nós vamos trabalhar agora é a volta 10. Então, eu vou começar a volta 10 fazendo aqui o total de 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, viro a ponta e prendo aqui já embaixo dos pontos e subo aqui 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto dessa volta. Faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. E vamos assim até fazer 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus 12 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e encontrei aqui a minha parte oval. Então, a parte oval da volta 10 será trabalhada da seguinte maneira. Depois do meu grupo 12, eu faço uma corrente, venho no próximo intervalo e aqui eu trabalho 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Fez esse grupo, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e faz aqui apenas 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e aqui eu vou repetir esse grupinho de pontos. Então, eu faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Fez aqui esse grupinho de pontos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e faz apenas 2 pontos altos. Então, nós vamos intercalar aqui na parte oval dessa maneira. Em um intervalo faço esse grupo, no da frente faço apenas 2 pontos altos. No outro faço o grupinho, no da frente só 2 pontos altos. Agora, nesse o grupinho, no outro 2 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão até construir aqui o total de 7 grupinhos iguais a esse aqui, com os 2 pontos altos a corrente e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Bom, então, eu vou fazer aqui o restante da minha parte oval e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos com 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos no mesmo intervalo e deu o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos entre aqui esses grupos. Bem, e agora nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá e aqui nós vamos fazer 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, só fazer aqui uma corrente, vir no intervalo e trabalhar 3 pontos altos. Fez os 3, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e mais 3. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 12 grupos e venho para a gente continuar. Bem, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos e cheguei na parte oval do lado de cá. Então, aqui nós vamos trabalhar igualzinho fizemos na outra oval. Então, faço aqui uma corrente, venho no próximo intervalo e aqui faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Em seguida, faço uma corrente, venho no próximo e faço aqui apenas 2 pontos altos. Fez os 2, uma corrente, próximo intervalo, os 2 pontos altos,
a corrente e mais 2 pontos altos. E vamos, então, intercalando assim esses grupos com os 2 pontos altos até o final da nossa volta. E nós vamos ficar aqui desse lado com a mesma quantidade de grupos que ficamos do lado de lá. Então, vamos fazer 7 grupos iguais esse aqui e 6 de 2 pontos altos. Bom, então, eu vou aqui completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta de número 10 com o padrão que orientei. O meu último grupo foi feito com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Depois de trabalhar esse grupo, eu fiz uma corrente, prendi um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar. Cortei a minha linha e entrelacei aqui pelo meio da corrente no topo aqui desse ponto alto aqui, voltando atrás aqui do local onde eu fechei. Igualzinho eu mostrei quando nós encerramos aqui com o barbante cru. Bom, e agora nós vamos trabalhar as próximas 4 voltas com o barbante azul novamente. Então, eu amarrei o azul aqui nesse intervalo que eu tenho logo à frente do local aqui onde eu fechei, mas você pode amarrar em qualquer um dos intervalos aí, porque agora as próximas voltas, todas elas serão feitas com grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Nós sempre vamos fazer o total de 64 grupos de 3 pontos altos em cada uma das próximas 4 voltas. Então, aqui para começar, é só passar a linha aqui para frente, subir 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e faz mais 2 pontos altos aqui no intervalo. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos. Agora, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. E vamos, então, pela volta inteira com esse padrão. Essa volta aqui é a volta de número 11. E no final, teremos, então, 64 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui a minha volta e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 11 com o padrão que orientei, fiz 3 pontos altos em todos os intervalos de uma corrente que eu tinha aqui de base, e fiquei com o total de 64 grupos com 3 pontos altos. Assim que você completar aí a volta 11, pode dar a impressão de que está sobrando um pouco de pontos aqui na parte oval. Mas isso foi feito propositalmente, porque agora as próximas voltas elas não terão aumentos, então essa sobra aparente que nós temos aqui, ela vai puxar para cima e vai ficar bem retinho, bem assentado no chão. Bom, então para fechar aqui a minha volta 11, depois do último grupo de 3 pontos altos, eu não vou fazer nenhuma corrente, venho aqui na terceira corrente que fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Encerramos, então, aqui a nossa volta 11. Agora, vamos trabalhar a volta 12. Então, começo passando a agulha aqui por baixo desse último ponto que fiz, busco uma linha, faço aqui um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui meu primeiro ponto alto dessa volta. Em seguida, faço mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo. E aqui o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, é só seguir com uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo. E vamos assim pela volta toda. No final, teremos aqui 64 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a volta 12 com os 64 grupos de 3 pontos altos. Agora, para fechar a volta, então, sem nenhuma corrente, depois do último ponto alto, eu passo a agulha aqui pelo meio da corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto, busco uma linha, prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, agora nós iniciamos a próxima volta, buscando aqui a linha para frente, fazendo um ponto baixo e uma corrente que equivalem ao primeiro ponto alto. E aqui é só trabalhar mais 2 pontos altos nesse intervalo. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos dessa volta. Agora, uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Então, é só isso aqui para trabalhar essa volta. Nós vamos fazer aqui o total de 64 grupos de 3 pontos altos. Essa volta aqui é a volta de número 13. Então, vou fazer aqui a minha, com essa orientação e venho.
Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 13. Para fechar aqui essa volta, nós vamos, sem nenhuma corrente, aqui depois do último ponto alto, introduzir aqui a agulha na corrente que fez para trabalhar o primeiro ponto, buscar uma linha, prender um ponto baixo. E agora vamos trabalhar a volta 14. A volta 14 ela é idêntica a essas voltas que nós já estamos fazendo aqui no azul. Então, para começar, é passar a agulha aqui por baixo do último ponto que fez, buscar aqui a linha, trabalhar um ponto baixo e depois uma corrente. E agora faz mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo para construir aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos. E na volta 14, então, vamos fazer 64 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Fez a corrente, vem no próximo intervalo 3 pontos altos. Bom, então é isso. Para trabalhar essa volta, vou completar a minha e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a volta 14 com os 64 grupos de 3 pontos altos. Depois do último grupo, eu fiz uma corrente e fechei essa volta com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto da volta. Bom, e agora, então, eu pego essa ponta e entrelaço aqui pelo meio dessa última corrente, pelo topo desse ponto alto, que é para já começar aqui a arrematar essa ponta. Bom, e agora, nós vamos trabalhar a volta 15 com a cor ônix. Então, eu vou amarrar o meu barbante em qualquer um dos intervalos que eu tenho aqui na volta de base. E a volta 15, ela também será feita com 64 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, é igualzinha a essas 4 voltas que nós fizemos aqui no azul. Bom, então, busco a linha aqui para frente, subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, é só ir fazendo uma corrente e 3 pontos altos no próximo intervalo. E vamos, então, com esse padrão pela volta inteira. Eu vou fazer aqui a minha volta 15 com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 15 com o padrão que orientei e fiz os 64 grupos de 3 pontos altos. Encontrando aqui o final da minha volta, eu fiz uma corrente e prendi com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para começar a volta. Depois eu lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante na cor chumbo. Bem, e aqui depois de cortar o barbante, eu vou entrelaçar aqui a linha só pelo meio aqui dessa corrente que eu tenho logo atrás do local que eu fechei. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta 16 com o barbante cru. Então, para começar, eu vou laçar aqui a linha na minha agulha e vir em qualquer um dos intervalos de uma corrente que eu tenho, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Eu busco aqui uma linha e faço um ponto baixo. E a volta 16, então, será feita com o seguinte padrão. Em todos os intervalos de uma corrente que nós temos de base, vamos trabalhar um ponto baixo. E entre um ponto baixo e outro, nós sempre vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E se por um acaso o seu ponto for muito apertado, procure não apertar demais essas 5 correntes, principalmente aqui na parte oval. Bom, e depois das 5 correntes, é só vir no próximo intervalo e prender aqui um ponto baixo. Prender o ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo intervalo, um ponto baixo. Prender o baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo intervalo, um ponto baixo. E vamos assim, então, pela volta toda. No final, teremos 64 intervalos aqui de 5 correntes. Então, vou fazer a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a volta 16,
Fiz aqui 64 intervalos de 5 correntes presos sempre por um ponto baixo. Agora, vamos fechar a volta com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Bem, depois de fechar com o baixíssimo, eu vou virar essa ponta aqui e vou pegar junto com esse próximo intervalo de correntes que eu tenho, que assim eu já arremato agora quando trabalhar os próximos pontos. Bom, então, essa volta que nós vamos fazer agora é a volta de número 17. Então, para começar, eu vou passar a minha agulha aqui por debaixo dessas primeiras 5 correntes, pegando junto aqui a minha ponta. Busco aqui uma linha, faço um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui tenho um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui 8 pontos altos nesse intervalo. Então, aqui já tenho um, agora eu faço mais 7 pontos altos. Bem, então aqui está, usando um intervalo de 5 correntes, eu fiz total de 8 pontos altos. Agora, eu venho no próximo intervalo de 5 correntes, e pegando aqui bem no meio do intervalo, eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, laça, vem no próximo intervalo de 5 correntes e aqui trabalha mais 8 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão. Serão sempre grupos de 8 pontos altos. Depois que faz os 8 pontos altos, sempre vem no próximo intervalo e pegando no meio do intervalo, prende um ponto baixo. Fez o ponto baixo, vem no da frente, 8 pontos altos. Bem, então é só isso para trabalhar a volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 17 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse grupo com 8 pontos altos, eu tenho à frente apenas um intervalo. Nesse intervalo, eu vou prender um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, eu venho na corrente que eu fiz para trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto e prendo um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto aqui a minha linha. Bem, e agora, então, nós vamos arrematar as pontas. Então, nós sempre viramos o trabalho pelo lado do avesso para fazer os arremates. Essa última ponta que eu acabei de cortar agora, eu vou entrelaçar aqui pelo meio dos pontos. Então, é só ir passando a linha pelas laçadas do ponto que está bem próximo aqui onde nós acabamos de cortar. Vou descendo com a linha até o pé desses pontos aqui desse grupo. E depois eu passo aqui pelo meio dos pontos. Depois de entrelaçar aqui a linha pelo meio dos pontos, a gente corta bem rente onde saiu aqui a ponta. Essa outra ponta aqui do cru, que foi a ponta que eu amarrei para trabalhar aqui o bico, eu já prendi embaixo desses pontos, então aqui é só cortar bem rente. E essa ponta aqui, que está no início aqui dessa volta, que eu prendi embaixo dos pontos, é só cortar bem rente. Então, todas as pontinhas que estão presas embaixo dos pontos, nós cortamos bem rente.
Bem, e depois de arrematar as pontas, então é só estender bem o trabalho, né? Nós vamos estendendo aqui do meio para fora e depois nós pegamos aqui no bico, né? E vamos puxando também para fora todos os motivos, para que fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.